Está com a palavra nosso presbítero Francisco. Bem forte as palmas para Jesus. Sai da igreja com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, vou ler aqui hoje em Ezequiel capítulo 13, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 13, aleluia, glórias a Deus. Amém? Toda a palavra da Bíblia, né, irmãos? De Gênesis até Apocalipse, nós temos que falar toda a palavra, não apenas o Novo Testamento, nós temos que falar toda aqui, essa igreja, nós falamos aqui somente a palavra da Bíblia, não inventamos nada do nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ezequiel capítulo 13, amém? Amém. Que diz: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e dize aos que só profetizam de seu coração: Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subiste às brechas, nem reparaste o muro para a casa de Israel, para entrardes firme na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E fazem que se esperem o cumprimento da palavra. Porventura, não tiveste visão de vaidade e não falaste adivinhação mentirosa quando disseste: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor: como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor Jeová. Amém? Tinha marcado essa palavra. Obrigado. Glória a Deus, aleluia. Que seja de Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui, Deus é contra os profetas que falam mentira. Nós temos, irmãos, que pedir a Deus discernimento para saber quando estão profetizando mentira ou estão profetizando do próprio coração, ou é Satanás que está falando. Assim diz a Bíblia, irmãos. Se não é Deus, é do coração, ou então é Satanás que está usando. E tem muitos irmãos. Então nós temos que pedir a Deus discernimento de Espírito Santo para saber quando é verdadeira a profecia. Aleluia, glória a Deus.
No livro de Coríntios 14, a partir do versículo 3, diz: mas os que profetizam falam aos homens para a edificação, exortação e a consolação. Aleluia, glória a Deus. Mas nos dias de hoje, irmão, nós vemos muitas mentiras, muita meninice. É o que mais nós vemos nas igrejas de hoje, irmãos. Um soprando, outro tira o paletó e diz: eu vou passar, todo mundo vai cair. Tudo isso aí, irmãos, não é de Deus. E eu comprovo na Bíblia, irmãos. Isso não é de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos que pedir muito a Deus discernimento de espírito para saber tudo isso, irmãos. Então, e a Bíblia diz também que nós temos que confrontar o profeta. Não confrontar, mas confrontar conforme a palavra do Senhor. Conforme a Bíblia diz: espera o cumprimento da sua profecia para saber se é de Deus ou não. Verdade. É assim que nós devemos confrontar os falsos profetas. Porque a Bíblia diz aqui, irmãos, isso não agrada a Deus. Deus é contra os falsos profetas. Aleluia, glória a Deus. Então eu vou falar hoje contra os falsos profetas. E vou mostrar tudo somente da palavra do Senhor. Somente da Bíblia, irmãos. Aleluia, glória a Deus. E nós temos, irmãos, que tomar muito cuidado para não ser enganados. Para não ser enganados. Porque o casal ali, irmãos, era cuidado por Deus, foi enganado por Satanás. O casal Adão e Eva foi enganado por Satanás. Satanás, ele vai te levar um embrulho muito bonito. Por fora você vai ver aquele embrulho lindo, maravilhoso, você vai ficar encantado. Mas dentro do embrulho, irmãos, está as mentiras de Satanás. E você já é pego pelo aquele embrulho que é lindo, maravilhoso por fora, mas por dentro é obra de Satanás. Glória a Deus, aleluia. Paulo, irmãos, diz a palavra do Senhor, quando ele fez uma viagem, a primeira viagem ali, né, irmãos? Em Atos capítulo 13, diz que ali tinha um falso profeta, mágico, Bar Jesus chamava. E ali tinha um homem chamado Sérgio Paulo, né? Ali em Chipre, procônsul. Ele queria ouvir Paulo falar, mas ele era impedido por esse falso profeta. E ali Paulo tinha um discernimento de Deus, e Paulo logo repreendeu aquele homem ali, mágico, falso profeta. Ele disse: filho do diabo, cheio de toda o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cansarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Olha, a mão do Senhor vai pesar em ti agora. E naquele mesmo instante, irmãos, o falso profeta ficou cego, procurando a quem guiasse ele. Se ele fosse um verdadeiro profeta, irmãos, ele não tinha ficado cego. Então ele estava ali enganando todos. Mas Paulo tinha o discernimento de espírito e logo ele viu. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 7 diz, irmãos, essa é uma palavra que todos nós conhecemos. Jesus falando ali, né, a partir do versículo 22, muitos vão dizer: Senhor, Senhor,
não profetizamos em teu nome, não fizemos muitas maravilhas, não expulsamos demônios. Mas Jesus vai falar: nunca te vi, não te conheço, apartai-vos de mim. E tem muitos irmãos falando a mentira que Deus falou quando Deus não falou. Aleluia. Então nós temos que tomar muito cuidado com os falsos profetas. Aleluia, glória a Deus. Ali quando Paulo estava ali em viagem, passando por Filipe, diz a palavra do Senhor que ele estava ali, todos os dias ele ia orar, ali na beira do rio com os irmãos, e uma jovem, todos os dias, falava para Paulo: este é um homem que anuncia o caminho da salvação, são servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Mas o Espírito Santo, o Espírito de discernimento, falou a Paulo: isso não é de Deus, isso é obra de Satanás. E ali Paulo repreendeu aquela jovem que todo dia ali falava com ele. Aleluia, glórias a Deus. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com os falsos profetas de hoje em dia, que tem muitos que falam que Deus falou quando Deus não falou, querem adivinhar, e adivinhação, irmãos, é coisa de Satanás. Glória a Deus, aleluia. E muitos querem imitar, irmãos, eles querem imitar as coisas de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, pedir a Deus todos os dias discernimento. Aleluia, glória a Deus. Eles querem imitar as coisas de Deus. Até mesmo, irmãos, diz a palavra do Senhor que ali queria enganar. Tem uma palavra muito interessante, irmãos, que é lá em 1 Reis. O filho de Jeroboão adoeceu. Preste atenção, irmãos. O filho de Jeroboão adoeceu. O filho do rei adoeceu. E ali o rei falou para sua esposa: se desfaça e vai falar com o profeta. O profeta, ele já profetizou sobre mim que eu seria rei. Então se desfaça e vai. E ali, irmãos, diz a palavra do Senhor que a madame se disfarçou, pôs um pão na cara, pôs uns tamancos e foi falar com o profeta, o homem de Deus. Mas, irmãos, quando é de Deus, você pode disfarçar de todo jeito, mas quando é de Deus, Deus vai revelar. É, Deus, aleluia. Acabe também, irmãos, Acabe, ele foi todo disfarçado para a guerra ali, né, irmãos? Foi todo disfarçado. Eu vou me disfarçar todinho, ninguém vai saber que sou eu. Mas ali, irmãos, já tinha sido profetizado contra ele. O homem ali, depois da guerra ali, que teve aquela batalha, o homem falou: não matei ninguém. Se eu jogar essa minha flecha aqui, tu pode disfarçar de qualquer maneira, mas Deus está de olho em você, irmãos. Verdade, aleluia. Eu vou jogar minha flecha aqui, que eu não atirei em ninguém. Deixa eu jogar à toa. Quando jogou à toa aquela flecha, foi para onde? Acabe, que estava ali todo disfarçado, foi parar em Acabe, e Acabe morreu. Então não adianta você disfarçar, que Deus te conhece, Deus sabe onde você está, Deus sabe o seu disfarce. Aleluia, glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que aquela mulher
foi lá disfarçadamente, mas Deus já foi e falou com o profeta. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Enquanto você está ali tramando, você está ali fofocando, o verdadeiro homem de Deus está orando e Deus vai revelar. Aleluia, glória. Como Deus revelou ao profeta. Aleluia, glória a Deus. O verdadeiro profeta, essa palavra está aqui. Aleluia, glória a Deus. Em 1 Reis, capítulo 14, Jeroboão, né, irmãos? Palavra de Jeroboão. E ali diz a palavra do Senhor que a mulher de Jeroboão chegou lá toda disfarçada, colocou uns tamancos, um pó na cara. E o profeta já era velho, já estava cego, não enxergava nada. Mas o Senhor já tinha falado com ele quando ele estava ali orando. Olha, a mulher de Jeroboão está vindo aí. E ela vem toda disfarçada. Assim, 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 eles estão tramando. E assim tu vai falar. Tu vai falar duras palavras contra eles. Aleluia. Então não podemos, irmãos, ter medo de falar a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Elias, quando foi falar com Acabe, só saindo um pouco aqui, Elias, quando foi falar com Acabe, o rei Acabe, ele viu Abadias ali e disse: eu quero falar com Acabe. E Abadias ficou ali com medo, não sei o que, falou uma coisa e outra. Quando você vê a pessoa assim, tremendo, o que eu faço? Como é que eu vou falar para uma madame dessa, para um homem grande desse? Não temas, pode ser juiz, pode ser profeta, pode ser rei. Não temas, fale a verdade, como Elias falou na cara de Acabe. Quando Acabe chegou ali, ele já foi falando: és tu o perturbador de Israel? E Elias já falou toda a verdade para Acabe. Aleluia, glória a Deus. É dessa maneira, irmãos. Não podemos temer. E ali diz a palavra do Senhor que aquela mulher chegou ali, quando entrou na porta, o profeta já falou para ela: entra, mulher de Jeroboão. Entra, mulher de Jeroboão. Já sabia de tudo, né, irmãos? Aleluia. Quando ela foi ali em Siló, ela primeiro levou ali algumas coisas, porque não podia ir de mão vazia ao profeta naquela época. Então ela levou uns bolos, mel, e ali quando chegou, logo o profeta percebeu que era ela e disse: entra, mulher de Jeroboão. Aleluia, glória a Deus. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: porquanto levantei do meio do povo e pus chefe sobre o meu povo de Israel, e rasgaste o rei da casa de Davi, e dei nas tuas mãos, e foste como teu servo Davi, que não guardou os mandamentos. Jeroboão, irmão, foi um dos piores reis que existiu. Ele fez muitas coisas que não agradou a Deus, fez bezerro de ouro, e ali ele também incentivava o povo de Deus a adorar a outros deuses. Aleluia, glória a Deus. E ali, irmãos, diz a palavra do Senhor: antes tu fizesse mal, pior do que todos os que imaginam, fundiam funação, provocando-me, e lançaste por detrás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Ali o profeta não enxergava mais, mas ele não tinha medo de falar a verdade. Fala para Jeroboão que eu trarei mal para a casa de Jeroboão. Todos que tiver na cidade morrerão, e os cães comerão a carne. E os que tiver no campo, os urubus vão comer a carne. Pronto, acabou. Todo homem, todo menino, todo servo será destruído da casa de Jeroboão. E quando tu estiver chegando na cidade,
esse filho que está doente morrerá. Pronto, o profeta falou a verdade para a mulher, que foi ali disfarçada. Quando tu estiver entrando teu pé na cidade, esse menino morrerá. Porque Deus viu coisa boa nele. Muitas vezes, irmãos, tem família ruim, e ali morre com um cedo. Mas é Deus tirando. É verdade. Deus tirando para não ver tudo que vai acontecer de mal naquela família, É, irmãos. Deus. Aí nós Aleluia. pensamos, Deus é ruim? Não. Deus está livrando. Livrou apenas aquele menino. Somente aquele menino que adoeceu foi para a sepultura. Todos da casa de Jeroboão, diz a palavra do Senhor, os cães comeram e as aves do céu, né? Comeu os que estavam no campo. Assim diz a palavra do Senhor. Então, esse profeta, irmãos, ele não tinha medo de falar a verdade. Não tinha medo de falar a verdade. E ali voltou aquela mulher, diz a palavra do Senhor, a mulher de Jeroboão, quando entrou na cidade, aconteceu tudo que o profeta tinha profetizado. O menino morreu e enterraram o menino. Assim, esse é um verdadeiro profeta que fala somente a verdade. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, não podemos ser enganados. Não podemos ser enganados, porque hoje é o que mais tem enganação. Pessoas querendo adivinhar a placa de carro, querendo adivinhar a carteira. Aleluia, glória a Deus. Tudo isso é cumprimento da palavra, que nos últimos dias muitos seriam enganados. Então nós temos que pedir discernimento. Muitos querem imitar a Deus. Quando Moisés, irmão, subiu ali no Egito ali para falar com o faraó, Deus falou com ele: você vai e você vai fazer muitas coisas ali para ele ver. E quando ele chegou lá, que ele jogou a sua vara, transformou numa cobra. O faraó olhou assim para ele e falou: isso aqui os meus magos também faz. E trouxe os magos fez a mesma coisa. Mas só que a serpente da vara de Moisés engoliu todas as serpentes de Faraó. Isso ele não faria, irmãos. Ele queria imitar a Deus. É o que tem mais hoje em dia. Satanás, ele vem com astúcia para imitar a Deus, para enganar o povo de Deus. Então nós temos que pedir discernimento de espírito. Nos dias de hoje tem que pedir discernimento para não ser enganado. Aleluia, glória a Deus. Tem muitos falsos profetas querendo enganar o povo de Deus, falar que Deus disse quando Deus não falou nada. É do coração. Ou então é Satanás usando ali aquela pessoa. Então nós temos que pedir muito a Deus discernimento de espírito, orando todos os dias. Aleluia, glórias a Deus. Essa é a palavra que Deus tocou no meu coração. Que Deus continue, né, irmãos, falando, né, com todos nós. Aleluia, glória a Deus. Falando com todos nós, né, através da palavra que é verdadeira. Porque a verdadeira profecia é essa aqui. É a Bíblia. É a palavra do Senhor. Essa é a verdadeira profecia. Aí você pergunta: mas irmão, você não acredita em profecia? Acredito sim. Mas nós temos que confrontar aquela pessoa que está profetizando para você. Deus falou isso. Então você fala: quando acontecer, irmãos, eu saberei que é de Deus. Porque tem muitos que dizem: Deus está falando, quando Deus não falou nada. É apenas do coração, emoção ali daquele momento. Ou então é astúcia de Satanás. Amém, irmãos? Amém. Assim agradeço a oportunidade. Palmas para Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus falou maravilhosamente, né? Glória a Deus. Estou meditando nesta palavra esses dias. Então Deus, né, Ele trabalha o mesmo Espírito, né? Diz a Bíblia, né? É um só Espírito que opera em todos. Então Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Nós temos que confiar somente em Deus. Confiar somente no Senhor. Temos que tomar cuidado com profecias, porque está se cumprindo a palavra, né? Falsos profetas, né? Falsos doutores, falsos profetas. Nós temos que confiar somente na palavra, somente no Senhor. Tem profetas, tem pessoas, louvado a Deus, que Deus usa, mas não é do jeito que nós imaginamos, não é do jeito que você pensa. É um ou outro, né? Depois outro lá distante, em outro país, depois não tem, né, muitos profetas, não. Eu acredito que, não sei se no Brasil tem, né? Mas, né, Deus é maravilhoso. Eu acredito até que tenha profetas que profetizam, que falam realmente